boa tarde. Cumprimento todos os colegas do Conselho Universitário, cumprimento a mesa, senhor reitor, seu vice-reitor, seu secretário-geral, dona Jurema. Aproveito a oportunidade para cumprimentar o senhor reitor pelo seu documento, pelo documento que apresentou ontem na Assembleia, na CPI, instaurada para investigar as universidades públicas de São Paulo. Uma coisa preocupante, não porque tenhamos problemas, longe disso, mas porque isso atinge o coração mesmo do que seja a autonomia e a prática universitária. Parabéns, senhor reitor, pelo documento. Quero aqui, nessa ocasião, eu quero apresentar o nome do professor Hamilton Varela, atual vice-diretor do Instituto de Química de São Carlos, para ocupar o lugar na Comissão de Ética da Universidade de São Paulo. O professor Hamilton foi assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa por 3 anos, 3 anos e meio, na verdade. Essa condição lhe facultou ter amplo conhecimento do universo da pesquisa da USP, não apenas da USP, mas também da dinâmica da pesquisa na sua especialidade, no Brasil e no exterior, como na Alemanha, na China. Ele pessoalmente mantém relações com esses centros de pesquisa e em outros importantes centros de pesquisa fora do Brasil, sobretudo num setor tão sensível à questão ética, que é o chamado setor da química, né, cuja palavra serve para se referir a muitas coisas, né? Até a química amorosa, por exemplo, né? Mas a química ligada à drogadição, a química das coisas. Então, isso mostra que, quando falamos muito de alguma coisa, mostra a importância. Tem um grande filósofo que diz que a maneira como falamos do mundo é o próprio mundo. Ele foi ouvidor do Instituto de Química de São Carlos por 4 anos, ajudou a criar o Comitê de Boas Práticas da USP, do qual é ainda participante e tem ação proeminente, haja vista o fato de ter proferido cerca de 30 palestras sobre boas práticas em pesquisa, em várias unidades da USP e em outras instituições igualmente. Por tudo isso, eu considero que o Comitê de Ética da Universidade de São Paulo tem muito a ganhar com a presença do professor Hamilton. Muito obrigada. Bom, o título dessa apresentação é A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas em Diálogo com a Sociedade. A primeira parte é uma lembrança de um artigo que foi publicado na Folha de São Paulo, agora no dia 16, se não me engano, 16 de abril, que fala um pouco da produção na área das ciências humanas. O que o artigo chama atenção? Para o fato de que o fluxo da produção do conhecimento nas ciências humanas e áreas correlatas é diferente daquele observado nas ciências exatas e biológicas. E que, entre 2008 e 2017, o Brasil aumentou a sua publicação em periódicos em 67,3%, e as áreas de humanas e ciências sociais aplicadas em 77%, 123,5% e 106%. Em seguida, por favor, tem gráfico
da produção em livros e capítulos de livros acadêmicos nas áreas. Então, dá para observar que as chamadas áreas de humanas e sociais, elas são as áreas que produzem livros. Isso quer dizer que, em outras áreas, há até um decréscimo na produção de livros. Esses dados são da Folha e da jornalista Sabine Righetti, né? Ciências da saúde, engenharia, ciências biológicas. Em seguida, o que se pretende chamar atenção para o fato é de que o modo de produção da ciência e do conhecimento nas áreas é diverso e que, portanto, como livros e capítulos de livros não entram em métricas oficiais, naturalmente, sequer capítulos, né, que é o que nós produzimos fundamentalmente. Naturalmente, quando se vai considerar impactos, né, dos periódicos, etc., essa área ela fica prejudicada, uma vez que o modo de produção fundamental das áreas não é avaliado. Isso foi dito por quê? Porque, por vezes, há uma imensa incompreensão desse conjunto muito diversificado que se convencionou chamar de ciências humanas, ciências sociais aplicadas, artes. E a universidade, ela tem que ser necessariamente o universo da diversidade. Se a diversidade é da vida, ela é também da universidade. O quadro seguinte é um quadro no qual a Faculdade de Filosofia procurou publicamente manifestar a importância do que ela produz, que chamou Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas na USP. Foi uma manifestação na Avenida Paulista com êxito notável, né, que tem como nome Faculdade de Filosofia na USP. Os estudantes e professores foram conversar com os transeuntes que no domingo estão na Avenida Paulista. E explicaram o que nós fazemos e qual é o impacto do que nós fazemos na sociedade. E que importância isso tem. Tanto que eles fizeram, pode passar, aquele mural, né, no qual eles mostram, eu falei eles, porque isso foi uma iniciativa, sobretudo, dos centros acadêmicos, que procuraram a diretoria e a diretoria apoiou. Então, os estudantes dos centros acadêmicos se organizaram e convidaram professores. Foi um evento absolutamente notável, né, em que eles distribuíam também, por vezes, rosas para as pessoas, mostrando a importância do que nós fazemos. Então, vocês veem em seguida uma faixa, né, ligada à divulgação científica, que tem como nome Orgulho de Ser Faculdade de Filosofia, orgulho de ser FEFELESH, viu, professor Baracá? Eu também falo FEFELESH, né? E a ideia do projeto é que pesquisadores, professores, funcionários e alunos apresentem resultados das pesquisas que fazemos, dos projetos de extensão, dos trabalhos de iniciação científica e atividades diversas da faculdade. Como eu disse, foi organizado pelos centros acadêmicos e pela Atlética, e o projeto surgiu de uma constante interlocução entre os estudantes e a direção da faculdade, diante das ameaças à universidade pública, à autonomia da universidade e a cobrança por eficiência. Então, foi a partir daí que tivemos a ideia de organizar esse evento, que teve uma receptividade enorme. Os outros 3 quadros, rapidamente, eles resultam de um projeto que essa diretoria construiu, que é um projeto, na verdade, ligado
a um programa de acolhimento dos estudantes cotistas, o PAECO, né, que é mantido pela faculdade, e o primeiro evento foi Dia na USP. Mais ou menos 1.000 estudantes da rede pública era um sábado, para a faculdade, para a cidade universitária e também para conhecer o espaço da cidade universitária. O objetivo também foi propiciar a esses estudantes o primeiro contato com uma instituição pública. O dia na USP começou com uma concentração no chamado vão do prédio da História e Geografia, e tivemos ex-alunos, inclusive o diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Unicamp, que é ex-aluno da Faculdade de Filosofia. Depois eles caminharam pelo campus e puderam almoçar no restaurante universitário, e eu aproveito a oportunidade para agradecer à superintendência que facultou e a reitoria essa possibilidade. Esses jovens são das regiões da cidade de São Paulo, Cangaíba, Grajaú, Jardim Romano, Lausanne Paulista, Peru, Santana, São Mateus, dos municípios da região metropolitana, Carapicuíba, Guarulhos, Itapevi, Itupeva, Osasco, Taboão da Serra e do interior também, São José dos Campos e Sorocaba. Nós nos organizamos para trazer os jovens. Foi um momento muito interessante, nada que pudesse criar qualquer preocupação aconteceu. Vocês estão vendo que eles caminhando a pé que é o outro slide, outra imagem, na cidade universitária. Também participou a Rede Emancipa, que trouxe jovens para conhecer a USP, e tem aqui alguns depoimentos, né? Depoimentos de monitoras do programa de acolhimento ao estudante cotista da Faculdade de Filosofia e de vários outros estudantes. Eu queria revelar essas imagens, chamar a atenção para essas imagens, no bojo, sobretudo, desses debates sobre qual é o significado da universidade pública, qual é o significado das chamadas ciências humanas, qual é o significado, então, do que fazemos. Muito obrigada.